Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Metin 2 em 2024 e sim, vamos começar aqui a fazer a nossa análise in-game. Hoje vou focar um bocadinho a minha opinião em relação aos níveis 0 a 35 e eu tinha pensado se calhar inicialmente fazer este vídeo como uma análise muito detalhada ao próprio jogo, mas eu vou optar por fazer isto de uma maneira diferente, indo mais em busca de passar aqui o meu relato enquanto jogador, as minhas dificuldades, aquilo que eu achei positivo e tentar tirar uma nota de cada uma das fases que eu analisar. Logicamente, uma das fases que eu já terminei é a fase até nível 35, fase segunda cidade, etc. Não vou já abordar tópicos daí adiante, para isso haverão outros vídeos, mas vou optar por fazer assim. Espero que esta seja a forma mais, digamos assim, abrangente de falar sobre as coisas, porque de facto, à medida que eu fui jogando o jogo, percebi que há muitos caminhos diferentes, caminhos que eu tomei que outras pessoas preferem fazer de outras maneiras, e portanto eu não consigo estar a falar de todos os caminhos do jogo, porque eu simplesmente não os fiz a todos e portanto vou só falar da minha experiência. Ora bem, portanto, como vocês sabem e têm acesso a essa informação aqui no canal, não só com a série que está aqui de vídeos, como também nas mais de 30 live streams que já estão aí, nós estamos a jogar no Metin 2 Tiger Ghost e, portanto, neste momento já estamos numa fase em que já passámos ali algumas etapas, já passámos a fase de 7 vento, 7 fogo, a evolução das personagens no V3 e por aí fora, portanto, já estamos a conhecer um pouco mais da gameplay. E portanto vamos começar pelo início e vamos começar pelas minhas primeiras impressões. A última vez que eu tinha jogado oficial tinha sido ainda nos servidores clássicos, não havia Tiger Ghost, não havia Onyx, não havia Emerald, não havia Ruby, não havia nada dessas coisas, havia só os servidores clássicos e portanto aquilo que nós enfrentávamos na época é completamente diferente do que é hoje. Há de facto melhorias substanciais em algumas coisas e por isso deixem-me começar pelo início, como eu vos estava a dizer. Eu decidi criar a personagem Sura Armas porque é a personagem, digamos assim, mais maleável ou que aceita mais que vocês joguem menos, digamos assim. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que vocês, sem tanta coisa boa, vocês conseguem fazer quase as mesmas coisas, dada a capacidade da personagem com as suas 3 skills PVM. Sura Armas é muitíssimo forte e portanto consegue-me, entre aspas, fazer ganhar algum tempo, porque em vez de eu precisar de algo tão trabalhado a nível de equipamentos, por exemplo, etc, ou mesmo de buffs melhores e não sei o quê, acabo por conseguir com menos recursos fazer as mesmas coisas, ok? Portanto foi pensado, foi deliberado criar Sura Armas. Portanto, decidi criar Sura Armas. Quando entrei no jogo, dou de caras com portanto, as novas mecânicas do próprio jogo, isto é, as armas de jovens heróis. Uma coisa que me surpreendeu bastante, que foi a questão da mobilidade, ok? A questão das armas, eu já tinha experimentado a questão das armas, ok? Não é uma cena do outro mundo, apesar que lá está, estamos a analisar o jogo e portanto é óbvio que faz parte do Tiger Ghost e portanto falamos sobre elas. E aliás, se calhar antes de passar para a mobilidade, deixem-me só fazer aqui um parênteses do que eu achei em relação às armas, porque eu já tinha feito algumas jogatanas com as armas jovens heróis, mas era só, ou estava a fazer background de uma live ou de um vídeo ou qualquer coisa, nunca foi propriamente a jogar. Eu acho sinceramente que as armas dos jovens heróis só têm um problema, que foram um remendo que foi ali colocado e o jogo não está adaptado a elas. A sensação que eu tenho, porque a determinada altura eu estava a upar personagens e estava a upar uma personagem nas arqueiras da segunda cidade com equipamentos mais 6, com a arma de jovens heróis inicial e estava simplesmente a dar 2, 3 hits nas arqueiras e ali estava eu, parecia que estava num privado. Ou seja, as armas são tão fortes face aos monstros em questão, principalmente os monstros da primeira cidade em que vocês, tipo cães, lobos e javalis, dão insta-kill praticamente, que vocês meio que sentem ali que aquilo não está certo. Portanto, eu fazia só aqui o reparo que se nós estamos realmente a preocupar-nos em introduzir, digamos assim,
uma arma que nos permita ter aqui uma experiência de jogo melhor, pá, convinha se calhar ou pôr um pouco mais de vida ou aumentar um pouco mais a defesa dos monstros da primeira cidade e quem sabe um bocadinho mais da segunda cidade, porque de facto aquilo está muito desproporcional. O dano que vocês dão face à capacidade dos monstros é mesmo desproporcional. Mas isso é só um reparo, nada contra as armas de Jovens Herói, está tudo certo. Permite-vos darem ali skip àquela arma chata inicial, a espadazinha, não sei o quê, que vocês andavam ali. Tem a arma de 10, tem a arma de 20, a arma de 30, a arma de 40, por aí fora, até 70 e depois tem outra a 75, salvo erro. Bom, portanto, vocês iniciam com essa arma. Relativamente à mobilidade, das últimas vezes que eu tinha jogado, portanto, aquela mobilidade de vocês andarem a pé, fazer matins sem montada, essas deslocações extremamente lentas que vocês ficam ali de forma enfadonha, isso foi resolvido como? Portanto, quando vocês iniciam, vocês têm algumas coisas de item shop que eles vos dão para vocês utilizarem, têm DDs, têm opções da sabedoria e depois têm coisas que são infinitas, quando acaba vocês conseguem buscar mais, que é um selo da Apalosa, que é basicamente um pônei que tem um bocadinho mais de move speed e que vocês têm de forma infinita, não tem nada a ver com o vosso cavalo, é mesmo um selo que eles vos dão para vocês se movimentarem, e isso acreditem que é uma coisa muito fixe, porque vos permite reduzir muito o tempo que vocês perdem nas deslocações. Depois dão-vos também sapatos de vento, o que é muito fixe, de forma eterna, portanto resolve-vos ainda mais. Têm também, depois ali naquelas caixinhas iniciais, aquelas poções de 60 de movement speed, que pronto, não são infinitas, duram meia hora, ali para os inícios dá para fazer qualquer coisa, para andarem às metas, não sei o quê, mas depois também vocês podem comprar packs in-game. Portanto, a questão da mobilidade está muito interessante. Mas eu também faço aqui um reparo em relação aos teleportes entre primeira e segunda cidade. Portanto, nesta fase de 0 a 35 eu andava muitas das vezes a fazer estes caminhos, ok? Portanto, estava na segunda cidade, queria ir para a primeira cidade e por aí fora. Ali, naquelas primeiras caixas dos aprendizes, vocês recebem ali a determinada altura uns pergaminhos que vos permite ter, acho que são 10 teleportes entre as cidades, o que é interessante, mas não sendo infinito, chega a uma altura em que isso termina, como é óbvio. E portanto, vocês ficam obrigados a fazer essa deslocação de uma de duas formas. Ou vão da segunda cidade para o teleportador vem até à cidade, para o portal, do portal vem até à cidade a pé e fazem isto sempre assim, ou então vão à primeira opção do mapa, do teleportador, e depois dessa opção já aparece então a primeira e a segunda cidade. Portanto, é muito estúpido. Não entendo como é que isso foi realizado assim. Há mais de 12, 13 anos que eu não me deparava com uma situação em que a mobilidade é realizada se calhar por teleporte, porque hoje em dia está completamente democratizado os anéis de teleporte como algo funcional, algo extremamente interessante. Há servidores que optam por dar um item que é o anel de teleporte, há outros servidores que têm uma tool dentro do client que vocês carregam numa tecla e têm lá o teleportador. Portanto, esta forma clássica de teleporte ainda é muito chata, mas pronto, é isso, é fácil de utilizar, podemos dar counter a essa necessidade se a cidade 1 e a cidade 2 estivessem presentes como teleportes no teleportador, ou seja, bastava meterem a cidade 1 no teleportador da segunda cidade e a segunda cidade no teleportador da primeira. Portanto, era o suficiente para vos facilitar imensa vida e para vocês fazerem as vossas deslocações de forma muito mais rápida e interessante. Portanto, é simplesmente uma coisa que eu acho que eles podiam fazer. Outra coisa, e já que estamos a falar sobre teleportes e anéis de teleporte, eu disse anéis de XP, não sei, se disse enganei-me, que agora estava ali a ver, escrevi anel de XP, enganei-me, mas pronto, relativamente ao anel teleporte, o anel teleporte aqui, mais uma vez, é uma cena bué exclusiva, é uma cena do outro mundo, que tem alguns eventos em que tem os eventos dos anéis de teleporte em que vocês conseguem dropar esses anéis, mas tem limitação no uso. Portanto, vocês acham que, salvo erro, é meia hora de teleporte entre cada, ou seja, vocês abrem o anel, teleportam-se para um lugar, só podem utilizar outra vez daqui a meia hora. Ok? Só tem 50 teleportes e portanto só pode utilizar daqui a meia hora. Então qual é a solução incrível num servidor em que nós pouco ou nenhum espaço de inventário temos numa fase inicial? É ter tipo 4 ou 5 anéis, mano, que é para podermos utilizar, ou seja, enquanto um está em cooldown utilizamos o outro e depois utilizamos o outro e quando chegamos ao primeiro já temos cooldown para mais 5. Epá, é muito estúpido
É uma coisa mesmo 1980, não faz o mínimo sentido. Se para mim anel teleporte já devia de ser uma cena que vem da origem para as pessoas poderem teleportar, cobrem a taxa na mesma, indiferente, se já devia de ser uma feature de padrão, quanto mais agora ainda estarem aqui a fazer disso um evento, e depois da cena do evento ainda vamos ter aqui ou seja, depois de termos o anel, afinal o anel também não é assim tão bom porque temos aqui este tempo de espera entre teleportes. Também não gostei nada disso. Achei muito estúpido e para alguém que vem dos privados então custa mesmo muito vocês aceitarem esse tipo de situações. Pronto, enfim. Depois, outra das cenas. Portanto, inicialmente vocês estão ali, arma de jovens heróis, mobilidade bacana, equipamentos. Pronto, equipamentos é aquela tradicional chapa 5. Acho que toda a gente está a fazer isso. Que é pegarem na personagem, arranjarem ali os primeiros yangs para teleportador, teleportarem-se para o templo, ou neste caso para o vale, irem até ao fim do templo às tábuas, apanharem lá meia dúzia de merdas, encherem o inventário daquilo e depois venderem na loja geral através desse dinheiro ou para os primeiros equipamentos para mais 6 e pronto. Portanto, ficam com esse problema resolvido. E acho que está neste momento democratizado isso. Não vou dizer se isso é bom, não vou dizer se isso é mau. Vocês terão as vossas opiniões em relação a isso. Eu terei as minhas. Foi assim que eu fiz. Acho que é assim que toda a gente que começa realmente do zero, não é tipo tu chegares e criar uma conta e já teres dinheiro de outra conta e passares para lá e fazeres as cenas, isso tudo certo. Mas para quem começa mesmo do zero, pá, acho que está completamente democratizada essa função, essa forma de fazer esse dinheiro, não é função, essa forma de fazer dinheiro para vocês conseguirem os primeiros equipamentos. Portanto, super banal, é um processo que vocês podem fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vão lá às vezes que vocês quiserem, trazem o Yang que querem, upam os equipamentos para mais 6, tem a arma de jovens heróis, tem a apalosa, sapatos de vento e daí em diante é só evoluir. Bom, relativamente a missões, o que é que eu analisei? É mais do mesmo. As únicas missões que eu olhei para elas mesmo foi a missão do cavalo, como é óbvio, inicialmente para termos o cavalo armado, depois agora numa fase posterior começar a fazer as missões para o cavalo militar, que também já estou bem avançado para isso. As missões do biólogo, como é óbvio, aquelas missões iniciais de primeira cidade e depois, subsequentemente, missão dos dentes, missão das maldições, lembranças, por aí fora, portanto, missões do biólogo, obviamente, e depois também aquela missão dos anéis de casamento, portanto, acho que também é algo que passamos todos por lá, a missão da Genice. Apesar de que esta missão é demasiadamente explorada, assim como a missão do biólogo, eu também fiquei a verificar que há a possibilidade, portanto, de vocês droparem as pedras espíritas que vocês quiserem. Isso é uma cena que eu não via já há muito tempo, porque eu sempre joguei servidores onde vocês dropavam a primeira pedra espírita, essa pedra espírita não era dropável, não era negociável, não era nada, ok? E absolutamente não dava para fazer negócio com isso. Aqui dá, vocês podem, tanto que inclusive eu cheguei a dropar umas 7 ou 8, já não me lembro, pedras espíritas da missão dos dentes de orc, e vocês quiserem podem fazer negócio com isso. Tudo certo. Não era por acaso uma coisa que eu estava muito habituado, mas pronto. Foi interessante, dropa-se rápido, não é chato, o que é bom, porque eu também já vi servidores que depois baixavam bué a chance de dropar essa pedra espírita e sinceramente achava isso muito estúpido, mas pronto, mas aqui dá para vocês fazerem o drop de várias, dá para vocês negociarem isso para vender, para quem se quer despachar, nem sequer lá quer perder tempo. Eu não percebo muito bem a utilidade, pelo menos dessas missões de nível baixo, porque é mesmo rápido a dropar, é bacana. Pronto, depois a questão da missão da Genice, é um bocadinho aquela cena, porque é uma missão extremamente chata, é uma missão onde anda muita gente a fazer e depois tem a cena de há muita gente que anda a fazê-la consecutivamente para casar chaves de lascas, ou seja, precisa de fazer a missão 10 vezes, né, para ter 10 anéis para casar as 5 de uma conta com as 5 da outra conta e depois fazer esses teleportes de uma para a outra lá para as tábuas do templo ou para o outro lado qualquer. Ou então pessoas que andam somente a fazer negócio com os anéis, já agora é também uma forma de farmar, se vocês quiserem, fazem essas missões, os anéis são negociáveis, podem vender esses anéis, já havia 40, já havia 60, KK, cada um, portanto pegam nesse dinheiro e depois podem começar a equipar a vossa personagem com esse dinheiro, e pronto. Portanto, as missões que eu fiz foram basicamente estas, mais à frente há outras missões interessantes, mas a estes níveis não vale a pena vocês olharem para mais nada, infelizmente, porque de facto um MMORPG vive muito também das suas missões. As missões do Metin sempre foram muito merdosas, a realidade é essa, e nem sequer vale a pena olhar para elas, e pronto. Tendo a arma de jovens heróis,
tanto preparados para fazer a nossa cena, missõezitas, não sei quê, o que é que eu andei a fazer depois e o que é que eu verifiquei? Bom, farm de primeira cidade eu não andei lá muito, apesar de haverem algumas meetings na primeira cidade, não andei muito por lá, dei skip. Os meus primeiros farms foram, ou seja, o meu primeiro grandíssimo farm até foi a questão das lascas, mas isso já lá iremos. Vocês só a nível 30 é que começam a ter a possibilidade de dropar lascas e portanto não foi um farm premeditado, mas já lá iremos. Portanto, andava muito à base de meetings da segunda cidade, ok? Um ou outro evento, eventualmente que fossem aparecendo, e pronto, e era muito isto. Qual é que foi o problema que eu identifiquei? Como é óbvio, foi aquilo que eu vos disse no início do vídeo, há vários caminhos que vocês podem fazer para chegar ao mesmo objetivo. Vocês, em vez de estarem a farmar, imaginem, uma semana na segunda cidade a fazer meetings, podem simplesmente comprar uma cana de carbono e um livro da pesca e farmam durante 4 horas o evento da pesca e devem fazer até mais dinheiro do que estar uma semana nas meetings da segunda cidade. A realidade é essa. Portanto, o que é que eu fiz? Eu não optei por essa questão dos eventos, eu optei mais para a questão das meetings, que é uma coisa que eu gosto mais, e então aqui fui submetido a uma realidade completamente diferente, tendo em conta que no oficial a vossa quantidade de meetings disponível é muito inferior. O Tiger Ghost, felizmente para a Gameforge e para a WebZen, é um servidor muito populado e, portanto, só temos 6 CHs e, portanto, há muita gente para uma zona muito concorrida. Ou seja, a segunda cidade é uma zona extremamente concorrida e depois sofre de um problema ainda maior, que é quando há eventos a decorrer, por exemplo, quando há o evento OK ou algo desse género, a malta simplesmente deixa 7.999.000 clientes por lá espalhados em autocaça, e vocês deparam-se às vezes com situações em que a cada 5 metros há um autocaça, esses autocaças estão indiscriminadamente a matar, 99% deles são ninja arco, chegam a atacar meetings, chegam a partir meetings, portanto, a cidade fica uma loucura durante os eventos. Quando não é nesse tipo de eventos, quando é, por exemplo, eventos de rodares, eventos de adicionares, cenas e eventos de exorcismos, de ermitas, pronto, quando são eventos de dropar cenas nas meetings, há realmente um problema muito substancial de que há falta de meetings. Portanto, eu particularmente, quando havia esses eventos, esqueçam. Eu às vezes lá estava aqui 1 hora, 2 horas, durante o período da tarde, a fazer a minha live stream, a farmar qualquer coisa, às vezes durante uma live stream inteira, e vocês têm essas primeiras lives, têm todas as lives aqui no YouTube, vocês podem verificar isso, em que encontrava 3 meetings, 2 meetings, 4 meetings, o que é ridículo. Às vezes vocês podiam ter sorte de dropar, por exemplo, um mármore do sarrafeiro, dropar um livro em condições e então lá safavam algum dinheiro, mas pá, é muito pouco, ok? Nos dias em que não havia tanto... como é que eu posso dizer? Em que não havia tanta procura, vocês encontrassem algumas meetings de 35, já acabava por ser melhor, porque vocês tinham mais chance. Depois podem somar à questão dos mármores e dos livros, tem ainda também a questão das pedras espíritas, que anda sempre muita gente à procura delas, e que vocês podem vender facilmente por 300k cada uma, 350, vocês é que sabem. As pedras espíritas têm uma particularidade, que é, se vocês venderem em packs, quanto maior o pack, mais caro podem pôr. Se vocês meterem tipo um pack de pedras espíritas de 200 pedras a 1k cada uma, vai-se vender. Porque pura e simplesmente a malta da high level que anda à procura das pedras não está com paciência de andar ali a ver preços, que era logo uma grande quantidade. E portanto, se vocês têm lá um pack feito, à maravilha. Eles cagaram e andaram, pagam 2 anos por isso e vida que segue. Pronto, portanto, é também uma forma fixe de vocês farmarem. Problema, apesar delas destacarem, elas são bués e portanto vocês dropam-nas até mais 4, não é? E portanto estão ali a ter que ter 4 pedras de cada para elas depois irem destacando. Eu acabei por criar uma personagem só para as guardar, que era o RL Stones, e depois punha à venda. E é chato porque vocês depois têm que estar a arrastar packzinho a packzinho, aquilo não tem memória, então vocês têm as mesmas merdas, é chato. Então deixava juntar uma boa quantidade e depois é que fazia uma loja, mas pronto, ainda foi dinheiro que eu tirei nisso. E depois temos aqui uma questão que é muito interessante, que é a luva do site. Ou seja, vocês inicialmente deparam-se com um problema, que é, apesar de vocês sem luvas, sem nada, vocês dropam livro, dropam essas cenas, mas por exemplo, na questão dos mármores
etc. Ou seja, naquilo que são os drops dos monstros em si, são muito influenciadas pela luva, ok? Eu não estou só a falar dos mármores, falo daqueles outros drops, por exemplo, de segunda cidade. Eu estou a falar muito de segunda cidade, porque este 0 a 35 foi praticamente todo passado na segunda cidade. Então, esse tipo de drops que vocês vão dropando, os diamante e aquela coisada toda que vocês dropam na segunda cidade, são muito afetados pela questão da luva. Vocês, quando entram na segunda cidade, sentem ali uma diferença face aos servidores privados, que é, ok, então e agora como é que eu dou boost aqui na minha situação? Ok? Você já tem um boost na rate XP do servidor, que é melhor que as outras, mas vocês pensam, luva do site, luva de jogo, luva, tenho que arranjar uma luva de ladrão, onde é que eu vou arranjar isto? Bom, então vocês vão começando a analisar a situação e deparam-se que, se vocês não conhecerem o jogo, o oficial, foi o meu caso, ok, vamos comprar uma luva de ladrão, vamos ao bazar, vamos à procura de luva de ladrão, porque eu já tinha deparado com anéis de XP, etc. Portanto, luva de ladrão é uma cena que para mim, obviamente, é banal, não é negociável. Portanto, qual é a única solução que vocês têm para arranjarem luvas? Mandam um PMzinho a um amigo vosso que consiga andar no bosque ou na floresta, etc., a fazer o drop disso, ou neste caso consiga fazer as meetings, dizem ele, olha, preciso de 1, 2, 3, 4 ou 5 luvas, não sei, podes-me dropar essas luvas. E a solução que vocês têm é irem até ao mapa, estarem ao lado dele quando ele acaba de partir a meeting e vocês apanharem o drop. Porque se ele apanhar já não consegue negociar para vocês. Portanto, tem que chatear alguém. Esse alguém tem que fazer as meetings, tem que ter a sorte de dropar a luva e depois então vocês apanham essa luva. Há pessoas que vendem esse serviço, já vi gajos a cobrarem 5, já vi gajos a cobrarem 15, já vi gajos a cobrarem 30 por cada luva, ok? Pronto, e então digamos que é uma coisa muito contra a natura ao jogo. Neste caso a solução não. Aquilo que me dizem é que é por causa dos bots. Os bots não podem ter luva, porque imagina os bots com luva, isso era uma grande loucura, não sei o quê. Enfim, estragando um jogo por causa dos bots, eu acho sinceramente que essa é uma das primeiras cenas que vocês ali sentem mais, que é a necessidade de andarem a chatear pessoas para irem dropar uma simples luva do jogo. Depois, vocês podem dar counter a isso, que é a luva do jogo dá-vos 100% de drops, a luva do site dá-vos 200% de drops. A luva do site custa-vos sensivelmente 10 euros, ou seja, é com 10 euros que vocês conseguem as moedas suficientes para isso. In-game custam-vos à volta de 4,5, 5 anos, que são 2 vouchers de 50. E portanto, digamos que, obviamente, que o primeiro grande objetivo que vocês vão ter, e que foi isso que eu senti, é quando eu consegui obter a minha primeira luva do site, pois então o jogo começou. Porque a quantidade de drops que eu fazia é exponencial, nomeadamente a questão das lascas, que é, ou que foi e ainda é, o meu principal farm. Portanto, vocês podem perceber que eu acrescentando 200% de drop à minha rate, aí a questão mudou de figura. E aí está uma das minhas críticas, que é, apesar de não ser... Como é que eu vos posso dizer? Não ser totalmente pay to win na ideia de que eu, por exemplo, tenho luva, já vai para fazer para 3 meses e nunca meti 1 euro no jogo. Portanto, é possível vocês conseguirem fazer isso. Mas o boost é de tal maneira grande que, apesar de eu nunca ter metido 1 cêntimo no jogo, alguém teve que os meter para eu comprar os vouchers, não é? Portanto, acaba por haver esse consumo constante de vouchers para essa finalidade e, portanto, o jogo torna-se pay to win. Apesar de eu não meter dinheiro, alguém o tem que meter para eu conseguir obter aquela feature que me está a dar tanto boost dentro do jogo. Porque, e isso é uma coisa que eu não estava habituado. Primeiro porque, imaginem, eu vou-vos dar um exemplo. Nos servidores privados, a luva do jogo é algo banalíssima de vocês conseguirem comprar, seja in-game ou seja dropadas. E depois, a questão das lascas, como aqui é vista, não é tão relevante nesse sentido de que vocês não estão ali tão sedentos de ver o drop a cair. Ok, que aumenta, por exemplo, a questão dos mármores, que é um farm importante naquela primeira fase. Claro que aumenta muito se vocês tiverem luva do site e luva do jogo. É óbvio, são mais 300% de experiência, de drops. Portanto, é óbvio que faz diferença. Mas, se me disserem se achas correto que a diferença seja tão abismal, eu não acho, porque isso acaba mesmo por influenciar toda a gente a ter. Portanto,
Aqui a diferença que eu senti foi, eu tive uma grande parte da minha primeira jornada em busca dessa luva, atrás desse farm dessa luva, e podia dar counter isso obviamente em 2 minutos, colocando 10 euros no jogo, que para a grande maioria dos jogadores isso não é nada, porque colocam muito mais mensalmente. Comprava essa luva e automaticamente depois todo o dinheiro que eu farmasse dentro do jogo seria para começar a melhorar equipamentos, para livros, para esse tipo de situações. Portanto, acaba por ser algo que eu considero nefasto numa primeira fase, porque é meio que, ok, tu consegues fazer esse drop, porque não vamos, eu já vou lá chegar à fase como é que eu consegui fazer, mas se for só em mármores, em livros, naquele farm, aquelas cenas banais dos dropzinhos da segunda cidade, não sei o quê, ainda é um processo, ainda demora um pouco, nas pedras, não sei o quê, fazeres 4 anos, 5 anos ainda demora um pouco. Obviamente que vocês podem aproveitar os eventos, e obviamente que se vocês aproveitaram o evento da pesca, esse evento da pesca dá-vos capacidade para isso e muito mais, apesar de que vocês têm que ter um investimento para o evento da pesca, mas como digo isto, pode ser outras coisas, por exemplo no evento de ermitas, no evento dos exorcismos, em que vocês andem nas meetings, são os borrados, têm a sorte de calhar ali 4 ou 5, é pá, sim senhor, espetáculo, já tem ali 2 ou 3 anos, ok? Portanto, dependendo do evento que for, não é? Como é óbvio, mas acaba por ser assim. Portanto, foi a primeira realidade que eu senti. Primeiro, não vou meter dinheiro, portanto vou ter que investir aqui algum tempo, e grande parte das pessoas, pelo que eu fui percebendo, não perdem esse tempo, é os 10 euros garantidos. Portanto o jogo, se tivesse, eu já percebi porque é que tanta gente joga o Emerald e o Onyx sem problemas, porque a mensalidade é inferior a 10 euros por mês, e toda a gente mete luva do site, a malta mete o dinheiro para lá com uma facilidade, portanto não é a mensalidade que se preocupam de certeza absoluta. Portanto foi uma das coisas que me fez mais confusão, é a forma desprendida como as pessoas fazem doações para a Gameforge. É uma coisa assustadora. O que para mim é se calhar uma doação forte, tipo 50 euros, para malta, isso é uma banalidade, isso é um mês tranquilo. Faz-me confusão. Mas enfim, cada um faz o que quer ao seu dinheiro. Essa questão da luva mudou-me o jogo, porque, agora avançando um bocadinho mais para a frente, e depois esqueci-me aqui de uma coisa para trás, mas pronto, é muita conversa e pouca organização de ideias. Enfim, quando eu cheguei a 30, portanto, iniciou-se a fase das lascas, e isso é uma viragem de página completa no vosso jogo, ou pelo menos foi no meu jogo. Há outras formas de vocês conseguirem fazer as coisas, como eu vos disse anteriormente. Podia ter ido fazer minérios, podia ter aproveitado mais eventos, como é o caso do evento de pesca, que é aquele evento mais boosted que vocês veem, e que, por exemplo, é um evento que não depende de luva do site, não tem nada a ver, mas depende de outras coisas. Livro da pesca, cana de carbono, não sei o quê, apesar que vocês podem fazer sem isso, mas os resultados não serão tão bons. Enfim, podem também fazer trading no bazar. Há malta que faz isso, mas já lá vamos, vou deixar isso para o fim, que é para não me irritar já. E pronto, e então basicamente, quando eu cheguei a nível 30, comecei a pensar nas lascas. Inicialmente comecei logo a pensar nos chars alterados, fui criando, obviamente tinha que os upar todos para 30 para estarem todos em condições de poder também fazer as cor draconis, mas como é óbvio, sem luva do site, sem luva do jogo, é complicadíssimo vocês fazerem 5 chars na segunda cidade de lascas todos os dias, esqueçam isso. Durante algum tempo, andei ali tipo 2 ou 3 semanas, ia fazendo meetings, puxava umas capas, fazia umas cenas, e então ia dropando algumas lascas. Consegui juntar à volta de 90 cor dracónias nesse tempo. Abrindo as cor dracónias, tive aquela tal primeira borra de conseguir uma antiga de rubi, que me rendeu ali à volta de 13 anos e tal. E portanto vocês agora imaginam o que é um gajo que está a fazer 4 meetings por dia, porque era basicamente aquilo que eu estava a fazer. De vez em quando tinha a sorte de um livro de jeito ou qualquer coisa assim, de um mármore do sarrafeiro que apanhava do chão ou algo assim. De repente 13 anos e meio, uma loucura do caraças. E obviamente que daí para a frente a situação melhorou muito, porque com luva do site a quantidade de lascas que vocês conseguem fazer é muito maior, com muito mais capacidade. Portanto, uma meta em 35, dropar 6 lascas ou 7 é uma banalidade. Agora se calhar já não está, porque entretanto reduziram o rate drop do Reino Azul, mas era uma banalidade. Vocês droparem 3 lascas, 5 lascas, 4 lascas, 8 lascas numa meta. Portanto, obviamente que isso ajudava muito, e de passar se calhar de uma char por dia, já estava a conseguir se calhar fazer 2 ou 3 com facilidade na segunda cidade, apesar de que para fazer as 5 chars era muito complicado, porque há muita concorrência e muito poucas meetings, teriam que fazer outra coisa. Depois optei
por andar um bocadinho também no spot à frente da gruta lá no vale, e então aí sim já dava para vocês fazerem lascas com mais capacidade, e então depois fui para o templo, mas para o templo vocês depois já começam a pensar noutras cenas, 7 vento, por aí fora, mas isso não é para o caso deste vídeo. Portanto, a partir do momento em que eu tive luva do site e a partir do momento em que eu comecei a fazer lascas, a minha vida melhorou bastante, porque comecei a ter uma entrada de dinheiro muito grande que não tinha. Começando a fazer 5 chars por dia, conseguia 175 Cor Draconis por semana, e isso garantiu-me ali numa ou 2 semanas. Houve uma semana que eu não consegui tirar nenhuma rubi, depois as outras 2 consegui, e portanto tínhamos ali ou seja, com essa primeira borra, mais algum dinheiro que eu tinha, conseguimos dar evolução para a luva do site, que estou ali à volta de 4 anos e tal. Com esses 4 anos e tal, vocês depois percebem que nós conseguimos dar um grande salto na questão das lascas, e então comprar a luva do mês seguinte já era uma banalidade e tínhamos todo esse profit, ou seja, fazer ali aqueles primeiros 4 anos era uma questão de uma rubi, mais ou menos, e depois faltavam o resto, 3 semanas, para vocês terem só lucro. E portanto, o farm das lascas para mim foi muito conveniente, e é muito conveniente até hoje, e eu acho que é o farm que se adequa mais para quem tem pouco tempo, porque, em primeiro lugar, permite que vocês façam no vosso ritmo, ou seja, eu tenho 5 chars para fazer, tenho uma conta de lascas, tenho 5 chars para fazer, posso fazer 2 agora, à noite posso fazer mais 3, entretanto posso fazer 4 agora e deixar uma para fazer, ou posso não fazer nenhuma hoje, aceito as 5 missões e faço amanhã as duas contas, ou seja, faço amanhã as 5 missões 2 e faço, ou seja, faço as 2 e faço as da manhã ao mesmo tempo. Ou seja, tenho sempre essa capacidade de poder jogar como é que eu quero fazer, a que horas é que eu quero fazer, em que spot é que eu quero fazer, se quer fazer em matins, se quer fazer em spots com monstros, e portanto vocês podem muito jogar com isso. E portanto o farm das lascas é um farm muito interessante. É um pouco monótono, não vou mentir. É um farm que exige a luva do site garantidamente, exige luva de jogo também garantidamente, e portanto, apesar de não ser o melhor farm do mundo, é um farm a que eu me adaptei. Começo a sentir um pouco cansaço de estar sempre a repetir a mesma cena, por isso volta e meia vou mudando de spot. Se faço no templo, faço na torre, faço umas matins, qualquer coisa assim, obviamente isso no principal, mas pronto, vou tentando variar um bocadinho. É um farm que acaba por ser chato a longo prazo, mas que cumpre os seus propósitos ali naquele início. Qual é que é o último tópico que eu quero falar com vocês? Portanto, até aqui a vida estava interessante. Portanto, fui experimentando algumas coisas. Obviamente que este farm das lascas é um farm que não é certo, mas nenhum farm ali é certo. Portanto, seja vocês em partir uma metin, pode-vos sair uma espiral do dragão a uma hora da espada, pode-vos sair, sei lá, podem ter a caga, dropar um mármore num monstro ou não dropar. Isto da segunda cidade, obviamente. E portanto, como é óbvio, todos os farms estão sujeitos à questão da sorte, e as lascas não são diferentes. Podem ter uma semana em que vocês dropam uma Onyx e uma granada e pronto, e foi uma semana de merda. Ou podem ter uma semana em que vocês dropam 3 rubis, como foi o meu caso, e é uma semana do outro mundo. Portanto, obviamente que tudo depende da sorte, e os benefícios disso dependem também da sorte. Onde é que eu vi o meu primeiro problema? Até aqui as coisas estavam, eu andava ali a perceber e tal, fui evoluindo a personagem, consegui a luva, comecei a fazer umas lascas, tudo certo, ao meu ritmo, pá, às vezes não conseguia fazer uma conta hoje, não conseguia, por exemplo, fazer uma char ou 2 hoje, olha, perdia essas, em vez de 165 fazia 130 ou 150 Cor Draconis na semana, ia-me desenrascando, ia fazendo o meu caminho, começar a pensar no 7 vento, começar a upar personagens, começar a ver o futuro, comprar a lua, essa coisada toda, que foi, já agora, falando, foi a minha escolha, porque vocês têm a possibilidade de não comprar lua, se vocês quiserem, porque, obviamente, como já vos disse, tem a arma de jovens heróis depois de 20 e de 30, somado, ou seja, são boas armas para a segunda cidade, as 20 e as 30, a 10 inicial não, obviamente, mas essas duas, de 20 e 30, dá-vos 30 dias, cada uma dura 15 dias, dá-vos 30 dias, e portanto nesses 30 dias vocês podem andar para a frente, se quiserem. Obviamente que eu não andava com essa pressa e optei por uma lua. Dentro dessa lua há opiniões que se dividem, porque é um investimento que vocês podem fazer ou não. E portanto vocês, se calhar, em vez de comprar a lua, gastar esses bónus na lua, podem investir esses bónus em equipamentos, coisas mais para a frente, ou investirem das habilidades, ou investirem em qualquer coisa que vocês prefiram para melhorar mais a personagem. Eu optei pela lua. O meu foco no jogo é ir consolidando os passos. Não fiz nada tipo
dá grande rush na cena, agora bora para a frente só com as armas jovens heróis, bora, full XP, siga para... Não sou nada desse género de jogador, e então para estar a farmar pacificamente, para não me estar a chatear com duração de armas, para não me estar a chatear tipo, não vim jogar durante 3 dias e agora a arma daqui a bocado está a acabar e agora não sei o quê. Pacífico. Decidi comprar a lua, lá está, com esse farm das lascas e não sei o quê, a dificuldade não era grande de juntar o dinheiro. Inclusive, eu creio, já nem estou a recordar bem, mas eu creio que sim, comprei a lua antes da primeira luva do site, só para vocês terem essa ideia. Portanto, creio eu que até foi antes da questão de começar a fazer lascas com mais capacidade, mas tinha sido baseado em farms que eu andava a fazer na segunda cidade. Portanto, onde é que foi o meu primeiro problema? Até aqui estava tudo bem. Era uma forma de jogar alternativa, era um jogo relativamente mais cansado, mais pesado do que os jogos, os privados, muito dinâmicos, muito rápidos, com features novas e com sistemas todos desenvolvidos. Claro que sim, mas papava-se a cena, pronto, ia andando, e como eu andava naquela de descobrir as cenas, perceber como é que era, não sei o quê, vinha muito aquela sensação de, quando vinha uma fase nova, aquela curiosidade, deixa cá ver, até estava a curtir. E já agora, vou só introduzir aqui um ponto antes de ir para o ponto final, que é, nas matins, vocês podem perguntar, até como é que andavas a fazer as matins? Já tinhas o armado? Fizeste? Não. Aqui há uma cena muito fixe, que é, há uma montada chamada Tigre Branco, que é uma montada de experiência que dura bué de tempo, 14 dias, ou 15 dias de aquilo montado, portanto só gasta quando vocês estão ao uso, dá para atacar em cima e custam só 10 kk. Portanto, é uma maravilha, até nesse aspecto, portanto, para mobilidade não serve, porque não tem o move speed da Apalosa, para isso é preferível a Apalosa, mas entretanto, enquanto vocês não têm armada e não sei o quê, e mesmo depois de terem, vocês podem perfeitamente utilizar a vossa essa armadura do tigre, essa montada do Tigre Branco, que custa tão pouco dinheiro e que toda a gente consegue ter, e portanto até nisso estava a correr bem. Não tive que fazer matins no chão, não tive que fazer nada dessas merdas, tinha uma mobilidade boa, estava a correr bem. Onde é que veio o problema, Zés? Deixa-me lá acalmar, que isto entretanto depois começa-me logo a dar os azedos. Nessa história da compra e das vendas das cenas, entre pedras, entre livros, entre mármores, entre, sei lá, todos os drops que vocês vão fazendo, coisas que vão metendo à venda, surge o tópico bazar, surge o tópico loja, surge o tópico mercado. E aqui deixem-me fazer uma divisão. Aqui há 2 prismas. Prisma 1. O mercado em si está incrível. O mercado está aquecido, tem lojas, tem quantidade de itens, tem preço volátil, tendo em conta a procura e a oferta. Portanto, está interessantíssimo. Tomara a muitos privados ter aquela dinâmica de mercado que aqui nós vamos conseguindo ver. Um gajo mete merdas à venda, as cenas vão embora com relativamente um curto espaço de tempo. Às vezes vocês metem um bocadinho mais caro, baixam um bocadinho, sai. Tudo mais ou menos é vendável, há consumo para tudo. Espetáculo. Obviamente, o servidor está populado, está interessante. Onde é que reside a questão? E aqui é o segundo prisma, que é a questão operacional. Eu vou-vos explicar o seguinte, que é... Uma das minhas primeiras dificuldades para alguém que não tem uma... Pedro, mas estamos em 2024. Mas calma. Para quem não tem uma máquina, um PC, com uma capacidade estrondosa, sim, porque hoje em dia nós estamos a necessitar de capacidades estrondosas para estar a jogar isto, porque do nada são-te exigidas 16 clientes ligados e 16 clientes ligados, ou 10 clientes ligados a minerar com 800 por 600, um quadradinho assim, do tamanho da minha cabeça aqui no ecrã, e vocês terem 10 ecrãs destes, uma cena do outro mundo. Portanto, o multitasking leva a uma necessidade monumental, e um cliente bugado ainda nos leva a mais necessidade de hardware, porque vocês colocam um cliente no bazar, ele daqui a 15 minutos está bugado, vocês minimizam aquilo está bugado, a consumir recursos do PC infinitamente, e nunca mais vocês fazem nada daquilo. Têm que ter, inclusive, tenho aqui uma ferramenta para identificar qual é que é o cliente, para fechar, não sei o quê, portanto, estamos nisto. E então, um dos meus problemas era, eu só tenho loja normal, essa loja normal só tem 45 slots, eu junto um monte de tralhas, principalmente porque este servidor tem um problema substancial que é, por exemplo, livros não são stackáveis. Portanto, imaginem o que é vocês estarem a absorver livros.
até que cheguei a um ponto em que deixava tudo no chão, só apanhava lâminas, benções, armaduras, receios, raivas, poder refletido, magia mística, pronto. Só assim as skills principais, e mesmo assim já era um spam gigantesco. Mais as pedras, mais os drops, mais não sei o quê. E então chegou ali uma altura em que eu, para vender as cenas, tinha o RL Stones, que, lá está, as pedras são stackáveis, mas se vocês as apanharem com o char, portanto, imagina, eu tinha lá no RL Stones as pedras, obviamente que ele ia ficando com muita pedra, portanto já fazia pack tudo, tinha que atirar para o chão, as minhas pedras todas, e passar para ele, ou neste caso ele apanhá-las do chão. Portanto, eu se fizesse por negociar, ele não se tacava, porque o jogo não é inteligente a esse ponto. Só se eu apanhar do chão, aí ele se taca. Agora, se eu passar por negociar, não dá. Pronto. Então, tinha uma loja para as pedras, uma loja para os livros, uma loja para as tralhas, e chegava a um ponto em que eu tinha 3 lojas. Não é? 3 lojas essas, que são 3 clientes que estão aqui a mamar recursos esses que me são importantes. E obviamente que eu só tinha as lojas abertas enquanto estava no computador, e quando estava no computador precisava de recursos para fazer as outras coisas que eu estava a fazer. Pronto, portanto, ter 3 clientes ali, para ter 3 slots, porque cada loja simples só tem 45 slots, era muito complicado. E portanto, isso obviamente condicionou-me imenso a minha cena, porque eu muitas das vezes estava no PC, pá, mas agora não posso ter aqui 1 ou 2 clientes abertos, porque não me dá jeito, estou a renderizar um vídeo, estou a fazer qualquer coisa, estou em live stream, pá, não dá. Pronto, então começa aí a minha primeira dificuldade, que é, em primeiro lugar, não tendo offline shop, computador ligado, não vai acontecer. E, portanto, obviamente que isso me retirou muito da capacidade ou seja, eu até podia farmar, mas não vendia. Só tinha pequenos períodos de tempo com a loja aberta. Portanto, às vezes nem conseguia vender as coisas todas. Às vezes lá vendia, tinha sorte. Outras vezes não vendia nada. Portanto, tendo ali a loja 1, 2, 3 horas abertas só, que era o tempo que eu estava aqui à tarde no PC, esqueçam. E depois o problema maior, vender a quanto? E isso eu deparei-me que, imagina, podia ser um problema complicado para mim, porque eu não jogo o jogo com regularidade, não é? E portanto ainda não estou a par dos preços, mas não, é um problema transversal a toda a gente, porque são muitos itens diferentes, é um mercado que está em constante evolução. Há coisas que há 2 meses atrás custavam 10 e agora custam 15, ou agora custam 5. Há muitos preços a oscilar. Qual é a forma que vocês têm de ver isto? Ou chateiam uma vez mais alguém que tenha vidro da procura, ou o compram. Ah, Pedro, mas espera aí que tu tens aí a questão, que é, podes comprar o vidro a escudos? Posso, mas não dura 30 dias. Eu só tendo uma conta de lascas, que era o meu caso, eu comprava e compro uma luva todos os meses. Essa luva dá-me a possibilidade de ter escudos suficientes para eu comprar 2 vidros da procura na loja dos escudos. E esses 2 vidros da procura eu só posso comprar 2 de 7 dias no máximo por mês. Portanto, eu passo 15 dias sem vidro. Portanto, o início, antes de ter a luva, onde é que está os preços, quanto é que eu vendo as coisas, como é que está as coisas hoje, antes de tudo, como é que eu compro as coisas que eu preciso de uma lâmina, vou percorrer quê? 100 lojas no bazar até perceber mais ou menos o preço médio. É que depois isto levou a um problema que foi, há pessoas que metem uma lâmina a 11, há outros que metem uma lâmina a 19, há outros parvos que metem uma lâmina a 30, sei lá, porque não sabem quanto é que as coisas estão à venda. Têm livros daqueles de merda a 5k cada um, depois tem outros gajos a vendê-lo a 75k, porque as pessoas não têm, ou seja, se toda a gente tivesse vidro, toda a gente seguia o padrão do mercado e as coisas iam oscilando dentro daquele range. Agora, como grande parte das pessoas não tem vidro, ou tem períodos em que não têm vidro, os novos jogadores então nem fazem ideia dos preços das coisas, e como há essa variação, porque tem esse exemplo, por exemplo, uma das ferramentas que eu utilizei foi um Excel que o Misker tinha feito, e grande parte dos preços que lá estão já nem sequer têm nada a ver com a atualidade de hoje, ok? Portanto, é óbvio, o servidor evolui. Portanto, a questão do vidro da procura é uma questão que eu senti muita dificuldade, porque quando vocês têm vidro da procura, o jogo é uma coisa. Quando vocês não têm, o jogo é completamente outra. E depois entram constantemente nessa necessidade de, estou em live stream, malta, vejam-me o preço daquilo. Pessoal, vejam-me não sei o quê. Pá, é chato, não faz sentido e torna a vossa jogatana muito pior. Se vocês me disserem assim, tens esses 15 dias, se tiveres 2 contas de lascas, tens os 30 dias, são 2 contas de lascas, são 2 luvas, é mais ganho para a Gameforge, não faz sentido.
Pedro, então deixa de ser parvo, vai fazer bosses porque há aí uma cena que é a loja, é o vidro da procura, que é um vidro da procura amarelo, que vocês dropam in-game e que podem utilizar, só dura 1 hora. Portanto, não é com esse vidro que ou eu realmente tenho um drop substancial desses vidros, ou então não vai ser com isso que eu vou suprir todas as minhas necessidades durante um mês. Portanto, é uma situação muito complicada, é uma situação que nos leva ao desespero. Esta questão do vidro, a questão do offline shop então é mais gritante ainda, porque ter o PC ligado para vocês terem uma loja num joguinho é uma coisa estúpida, é uma decisão ecologicamente errada, é uma decisão financeiramente errada, seja financeiramente a nível de contas de casa, seja financeiramente a nível de desgaste do vosso computador, que vai estar horas infinitas ali a rodar, a consumir, a desgastar peças. Por estupidez, a fazer barulho quando vocês estão a dormir. Eu particularmente, antigamente não me fazia confusão, mas agora devo estar a ficar velho. Ter esta merda a trabalhar enquanto estou a dormir não dá para mim. Portanto, não faz sentido. E a loja, ou seja, o facto da loja ser paga, vocês podem sempre dizer que é possível vocês comprarem os vouchers e consumir as coisas com os vouchers, não sei o quê. Malta, mas convenhamos, estamos a analisar 0 a 35. O meu farm não é o farm do Melee. O meu farm não é o farm do Jotun, do Rasador ou do Nemer. O meu farm é um farm adaptado a isto. E, portanto, eu se calhar até tenho mais necessidade de vidro numa fase inicial em que eu vendo todos os lixinhos, todas as tralhas, todas as coisas para ver se faço dinheiro, do que propriamente ao nível alto em que vocês quase que vendem sempre as mesmas coisas e já sabem sempre as mesmas cenas, e onde o vosso volume de dinheiro já é tanto que terem 2 luvas do site compradas em voucher em 2 contas diferentes, mesmo que não façam lá nada naquela SAR, seja só pelos 15 dias de vidro, até isso pode funcionar, ok? Mas nesta fase inicial isso não é uma possibilidade. E portanto, se vocês me forem dizer compra offline shop, compra vidro da procura de 30 dias, compra a luva, tudo em vouchers, meus amigos, ou vocês são os colados que estão constantemente a fazer matins e afins, não é? Depois, mais à frente, obviamente, depois acaba por melhorar um pouco, mas já estão a ver o consumo que isto é por mês. E depois temos uma questão muito interessante que eu só fiquei a saber há pouco tempo, que é, se eu quiser comprar uma offline shop na Item Shop, eu não consigo comprar a loja. Ou seja, eu tenho um item que é um cofre, e dentro desse cofre pode-me sair a offline shop. E pode-me sair offline shop com 6 horas ou com 28 dias. Pode-me sair uma offline shop de 24 horas ou de 15 dias. Ou seja, é uma lotaria, é um casino. Portanto, aquilo que Gameforge propõe é: venham aqui, comprem 10 ou 15 cofres e tentem a vossa sorte. São os grandes cagados. Saiu-vos 28 dias 10 vezes. Têm 280 dias, estão ricos. São os grandes azarados. Saiu-vos 10 vezes 6 horas. Tem 60 horas, que são 3 dias e tal. Nem chega, não chega a 3 dias. Não é? Portanto, é a vossa sorte. Façam o que vocês quiserem. Boa sorte, que a gente fica aqui a spamar as MDs para o nosso lado. Malta, não faz sentido esta merda, pô não. Portanto, vocês viram que aqui pelo meu relato, pá, assim em linhas gerais, porque mesmo assim já vamos em quase 50 minutos, se eu fosse a falar mais, eu estava aqui 3 horas a falar sobre isto, mas nesta fase em que eu andei de 0 a 35, segunda cidade, compras da luva, compra da lua, li os primeiros equipamentos, não sei o quê, habilidades, alguns livros, tratar da buffer, tratar dos primeiros chars alterados, começar a pensar em lascas, pronto. Só este pedacinho, até aqui eu estava bem, meu. Até aqui eu estava tranquilo e a dizer que estava tudo bem da minha vida. Até chegar a esta parte do bazar. Porque esta parte do bazar bloqueia-vos, amarra-vos, vocês não conseguem. Não dá para desenvolver desta maneira. O jogo nem sequer chega a ser divertido sem que o mercado tenha essa possibilidade. Porque a nossa única fonte de farm, se me dissessem assim, como é, por exemplo, nos servidores privados, eu tenho ali aquele spot, eu vou para lá e farmo XKK à hora e eu tenho dinheiro líquido, é uma cena. Mas aqui todo o farm é baseado em vendas. E compras e vendas, e lá está, eu disse-vos há bocado, vocês podem também fazer trading no bazar. Há muita gente que lá está, como não tem vidro, não sabe o que é que está a fazer, então por isso simplesmente
E o vidro agora foi atualizado para vocês verem o preço, o melhor preço unitário, ok? Então há por simplesmente muita gente que vai lá, mete o melhor preço unitário de um item qualquer, vê que está lá um parvinho a vender uma cena qualquer a metade do preço que está às outras pessoas, compra o PEC e mete ao preço normal. E fazendo isso em vários equipamentos, em vários drops, em várias cenas, vocês vão conseguindo fazer algum dinheiro com isso. Portanto, se vocês tiverem dinheiro em caixa e o vidro da procura, também têm possibilidade de aproveitar e rentabilizar em cima disto. Mas, para mim, não faz sentido. Portanto, em suma, e sem querer estar aqui a ocupar-vos mais tempo, antes de eu começar a olhar para a questão do bazar e antes de eu sentir as dificuldades que são sem offline shop e sem vidro da procura de forma constante, eu dava uma avaliação de 80 pontos ao Metin 2 Tiger Ghost, de 0 a 100. Não daria 100 porque há muitos sistemas que estão envelhecidos, há muita coisa em que eu já joguei melhor. Vamos ser pura e simplesmente francos, mas a jogatana estava interessante, a dificuldade na obtenção das coisas não estava propriamente má, no sentido que primeiro não estava oferecido, não era demasiado fácil, mas também não era aquela dificuldade aborrecidíssima do outro mundo. Ou seja, o facto de ser um pouquinho mais difícil até depois estava a dar um gostinho especial depois quando vocês a obtinham. Por exemplo, aquela forma como eu consegui aquela rubi, não sei o quê, mesmo fazendo tão poucas lascas e jogando pouco tempo, mas depois quando consegui, deu uma ligando a boost e eu senti bué da felicidade. Ei pá, conseguimos, não sei o quê, a questão da lua e tal. Pá, são situações interessantes. Estava a curtir. Depois, olhando a estas limitações que eu fui tendo, olhando às dificuldades que eu fui tendo, até para comprar a própria luva, eu tive que pedir a pessoas para me verem os vouchers mais baratos para eu ir comprar, porque senão ia ser completamente escamado, porque há vouchers espalhados pelo bazar e quantas lojas eu tinha que ver para perceber se eu estava a ser escamado ou não, à procura dos vouchers mais baratos. Portanto, até para isso eu precisei de alguém que o Ricky fosse lá comprar os vouchers para mim, porque olha, este é o preço mais barato, ok, boa. Se fosse eu manualmente lá, estava desgraçadíssimo. Assim como chegámos a ter um subscritor que era o Aken, que nos fez prints no vidro da procura dele dos principais preços das coisas, e isso ainda está disponível no Discord, para vocês verem o ridículo que as coisas chegam. E portanto, a minha avaliação final fica-se por 60 pontos. Ou seja, eu de 0 a 100 não consigo dar mais do que 60 pontos, analisando as limitações que um jogador tem de 0 a 30 com a questão do bazar. Porque são limitações muito grandes, são limitações que não são tão fáceis de resolver assim sem a questão do Yang, sem a questão do dinheiro euros, porque se efetivamente vocês meterem euros, spamarem ali umas offline shops, spamarem ali o vidro da procura 30 dias, spamarem a luva, então o vosso jogo é 1, mas fazendo free to play, estas dificuldades são muito grandes de enfrentar e são muito difíceis de conseguir combater face ao farm que vocês têm pré-lascas. Mesmo no pós-lascas, antes de vocês terem a luva, vai ser complicado. Depois de terem a luva, vai ser melhor, obviamente, vão dropar mais. Chateando as pessoas para conseguir umas luvas do jogo também vai ajudar mais, mas mesmo assim, vocês, se forem dar prioridade a estas coisas do vidro e da offline shop, vocês vão demorar ainda mais tempo a conseguir depois chegar às fases posteriores, aos investimentos que vocês têm que fazer a nível de sets, faixas, equipamentos, seja de vento, seja do fogo, alquimia, se eventualmente a quiserem, talismãs, as habilidades, as skills da buffer também, alguns equipamentos com inteligência para a buffer, pronto. Todas essas necessidades que vocês vão precisando ter, se vocês forem sendo agarrados e presos a estes consumos de item shop, comprando vouchers, vocês estão completamente desgraçados nesta fase. Portanto, a minha avaliação até aqui, com estas limitações, fica-se por 60 pontos. É uma avaliação que satisfaz. Se vocês fazerem para a escola, é um satisfaz. É o equivalente a teres um 11 no secundário ou um 12. Passa, mas estás fodido para o próximo período, se calhar. Mas é basicamente isto. Tenho muita pena, porque o jogo até estava interessante. Muita coisa que eles melhoraram. A experiência, malta. O par nos tarrafeiros para 30 tornou-se uma banalidade. Era uma chatice do outro mundo. Tornou-se uma banalidade. Um anelzinho de XP não custa quase dinheiro nenhum. A montada, que eu já vos disse, de experiência 30 XP, 10 KK. O Uriel dá-vos uma experiência bónus brutal durante 2 horas.
O Papa 30 tornou-se bacana, mobilidade, bacana. A forma de jogar tem várias formas, jogam como quiserem. Já vos disse esta questão aqui depois das lascas, permite-vos vocês fazerem as coisas ao vosso ritmo, quando querem. Pá, se não fazem 5 chars, fazem 3, fazem 1, fazem 2, fazem o que vocês quiserem, vão evoluindo. Estava interessante, mas com as limitações do bazar propriamente ditas, já para não falar em limitações técnicas de lag constante, crash de clients e não sei o quê, mas isso já falámos na análise 1, mas de facto é uma pena muito grande que eu tenho de sentir que não há ninguém que olhe para isto, porque lá está, enquanto aquilo está ali, está a farmar euros, e grande parte dos jogadores não estão particularmente preocupados com isto, porque vão logo para as fases seguintes e depois começam a farmar dinheiro e aí o dinheiro já começa a fluir e pode comprar em vouchers ou até torna-se banal para muita gente meter 50 euros por mês no jogo. Para mim isso não é banal, não acho que o Metin 2 valha 50 euros por mês, peço-vos imensa desculpa, mas não reconheço valor ao Metin para uma quantia dessas, não o oficial então. E portanto é a minha opinião e fica aqui esta primeira análise de jogo 0 a 35. Pá, tentei reduzir isto mais às informações assim propriamente gerais e deixar a conversa fluir um bocadinho, porque se eu fosse ponto a ponto de forma técnica ia-vos demorar muito mais tempo. Portanto, olha, não querendo roubar mais tempo, quero agradecer a todos os que acompanharam isto. Em breve falaremos sobre a próxima fase e onde iremos também ter muita coisa interessante para dizer. E já sabem, estão sempre naturalmente convidados a comentar com tudo aquilo que vocês acharem interessante de comentar, sempre dentro do respeito, sempre dentro das boas práticas de diálogo. Quem vier para aqui arranjar confusão, ficam já desde já avisados, é ban no comentário e acabou a conversa, já não dou peso peditório, como se costuma dizer. Tudo o resto, podem discordar integralmente com este vídeo, podem expor todos os vossos argumentos, podem dizer aquilo que vocês quiserem, eu ficarei muito feliz em ler todas as vossas opiniões. Ok, malta? Um grande abraço, fiquem bem e até uma próxima.